Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou até aqui. Meu nome é Samuel Bonicontro, eu sou jornalista e esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu comecei a gravar vídeo há algumas semanas no Instagram e agora, a partir de agora, estarei aqui no YouTube trazendo conteúdos sobre o futebol brasileiro, futebol internacional, o que tiver de legal aí para a gente conversar. E hoje eu preciso começar esse vídeo pedindo desculpas. Eu queria pedir desculpas para o Tite. Porque, professor, eu torci contra o Brasil nas duas últimas Copas do Mundo em que o senhor era o treinador. Eu peço desculpas, eu faço parte dessa galera desde 2010, quando torço pela seleção. Estou num processo de reconciliação para voltar a torcer em 2026, com a seleção comandada por Vinícius Júnior e companhia. Mas eu torci contra o Brasil, então eu queria começar esse vídeo pedindo desculpas para o senhor, eu espero que o senhor me perdoe. Óbvio, né, que você nem vai ver esse vídeo, mas tá tudo certo. Agora é o seguinte, meu Deus, vai começar esse negócio de externo, desequilibrante, jogador terminal, essas conversas, né, as coletivas do Cruzeiro agora vão ser essa festa aí, né, Tite, essa festa de verbetes e adjetivos que você gosta de dar aí com o seu titez, né, que é a sua linguagem. O senhor seja muito bem-vindo ao Cruzeiro. Eu particularmente, eu recebi uma mensagem do meu amigo Arley Vasconcelos, revoltado porque o Cruzeiro negociava com o Tite no dia de ontem. Ainda não havia sido anunciado, obviamente, e ele me disse, poxa, não concordo, eu estou revoltado. Eu particularmente gostaria de ver o Tite um dia treinando o Cruzeiro e acredito que seja o momento, se vai dar certo ou não, somente o futuro vai dizer. Conversei com alguns amigos flamenguistas sobre a passagem do Tite por lá, foi o último time que o Tite treinou, me disseram sobre erros no modelo de jogo, em escalações, prioridades de campeonato carioca em detrimento da Libertadores, eliminação para o Peñarol e todas aquelas histórias que geraram antipatia da torcida do Flamengo pelo novo treinador do Cruzeiro. O Tite, ele é um técnico de muita experiência, acredito que tenha aprendido com os erros do Flamengo, isso não vai impedir que ele erre novamente, mas acredito que seja um momento, já que nomes que poderiam ser melhor qualificados, digamos assim, para o momento do Cruzeiro, estão ocupados, né, como Arthur Jorge e outros nomes que eram ventilados aí para assumir o Cruzeiro depois da saída do Leonardo Jardim, que alegou aí os seus problemas pessoais para sair do Cruzeiro, já vinha sinalizando isso desde aquele jogo contra o Palmeiras, né, em que o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem, mas agora saiu de forma oficial e o Tite já foi anunciado nesta terça-feira como novo técnico do Cruzeiro, já a partir do dia 10 de janeiro, quando começa mais uma edição do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro não ganha desde a época de Adão e Eva. Agora fica a nossa expectativa para a adaptação dos jogadores. A informação que os jornalistas traziam ontem é que lideranças do Cruzeiro, do elenco do Cruzeiro, queriam o Tite, ou seja, responsabilidade total a partir de agora para os jogadores abraçarem a ideia do treinador, abraçarem a continuidade desse projeto, mas agora nas mãos do Tite, desde aquela reunião do Pedro Lourenço com algumas lideranças do elenco, onde ele disse, eu desapareço com vocês daqui, mas eu não mando embora o Leonardo Jardim. Houve uma mudança de postura dos jogadores, alinhada ao belo trabalho do Leonardo Jardim, rendeu muitos frutos e o Cruzeiro fez uma excelente temporada, que terminou de uma forma triste, depois do pênalti perdido pelo Gabigol, mas que a gente não pode negar que foi uma temporada maravilhosa e o torcedor do Cruzeiro pôde desfrutar em diversos momentos do ano desse time que foi liderado aí pelo Leonardo Jardim. Por falar do Gabriel Barbosa, que depois do que ele fez, agiu pior, né? Ficou em São Paulo, diferentemente do elenco, isso pegou mal, inclusive, né? Diferentemente do elenco que
que voltou, a delegação voltou, ele não voltou junto. Tem entrevistazinha essa semana no Podpah. Um jogador que mostrou uma tristeza incompatível com o tamanho da caca que ele fez e que tem agora as portas escancaradas da Toca da Raposa para que ele desapareça do Cruzeiro. Inclusive, tudo indica que hoje o Pedro Lourenço falou que o Gabigol é um assunto para depois, quando perguntado sobre a situação do jogador do Cruzeiro. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor Pedro Lourenço, o seu Pedrinho, nosso salvador da pátria, depois do Ronaldo Fenômeno, obviamente, nunca podemos esquecer o que o Ronaldo Fenômeno fez por nós, né, pelo amor de Deus. Mas o Pedrinho não pode esquecer que na semana que ele reuniu com os jogadores do Cruzeiro, que ele alinhou com os jogadores do Cruzeiro, que ele desapareceria com todos, menos com o Leonardo Jardim, e que ele deixou bem claro para o elenco que ninguém mais ia fazer hora com a cara dele, e ele usa essas palavras numa entrevista no programa Os Donos da Bola, na Band Minas, que ninguém mais ia fazer hora com a cara dele. Pois então, o Gabigol acabou de fazer hora com a cara do senhor, e o senhor não pode permitir. O Gabigol, ele precisa servir de exemplo, assim como o Dudu, que o senhor falou, como o meu amigo Eduardo Lima gosta bem dessa expressão que eu gosto de usar, né? Sai da minha frente e diz. Então, o Pedro Lourenço falou com o Pedrinho, né? Sai da minha frente e diz. E ele foi para o outro lado da lagoa, onde até se adaptou bem até o momento, teve muita dificuldade no início, porque o Atlético passava por dificuldade passou por dificuldades durante todo o ano, mas foi um dos jogadores que terminou, digamos assim, mais em alta no fim dessa temporada. Mas Gabigol precisa ter o mesmo destino, independentemente se ele for para o Santos, para o Atlético, tudo indica que se ele sair do Cruzeiro, ele vai para o Santos, que ele desapareça, porque depois do que ele fez, demonstrando total falta de compromisso, né? Acho que já tá todo mundo cansado de falar sobre isso, mas não é porque ele perdeu o pênalti, é a forma como ele perdeu, a forma como ele reagiu ao tamanho da caca que ele fez e do problema que ele causou, né? E um jogador que não demonstra, como disse bem o Mauro César hoje, autocrítica, né? Ele não demonstra autocrítica, ele não demonstra arrependimento, ele sempre tá certo, ele sempre é o dono da razão. O problema, o inferno, né, como diria aquela frase, o inferno são os outros. Então, Gabigol, que o senhor desapareça da vida do Cruzeiro para sempre. Eu já vejo o Gabigol cobrando um pênalti contra o Cruzeiro no ano que vem, com a camisa do Santos e fazendo um gol, porque é sempre isso que acontece, é impressionante. Mas, dito isso, que o senhor Adenor Bach tenha um belo futuro à frente agora do Cruzeiro, contrato de 1 ano, um treinador campeão da Libertadores, campeão do mundo, que tem tudo para dar certo, um treinador sério, que vem para um projeto sério e que, se o elenco comprar a ideia dele, tem tudo para dar certo. E que o torcedor do Cruzeiro desfrute, assim como desfrutou neste ano. Os jogadores eles têm que ser cobrados, né? Num vídeo anterior, não aqui no YouTube, porque esse é o primeiro do YouTube. Num vídeo anterior, lá no meu Instagram, eu falei sobre a alergia que o elenco do Cruzeiro tem a títulos. Essa alergia precisa acabar, mas o torcedor também precisa curtir esse bom momento que o Cruzeiro voltou a viver, o Cruzeiro voltou ao patamar que sempre esteve e a tendência é que melhore ainda mais. Então que o torcedor anseie e cobre por títulos, anseie e cobre por um bom trabalho do Tite, mas que também desfrute desse bom momento que vive o clube e que deve viver de forma melhor ainda no ano de 2026. Vale lembrar que o grande sonho de Pedro Lourenço é que o Cruzeiro vença a Libertadores. Boa sorte para o Tite, portas abertas para que o Gabigol desapareça e que isso possa se concretizar o mais rápido possível, porque o torcedor do Cruzeiro não suporta mais ver a cara dele em Belo Horizonte. Um abraço para vocês.